noite! Começando mais uma live aqui agora com vocês. Fazer igual a Ju. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Ei, Rosinha, sua linda! Ei, Fabiana! Boa noite, povo! Vamos entrando aí, vamos convidar mais pessoas. Eita, esse filtro aí ficou diferenciado, a boca. Fique à vontade, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. A minha convidada está chegando. Boa noite, gatona. Tô igual a tu, pá. Vou procurar um filtro aqui pra colocar, amiga. Ai, lindona. Oxe. Sai pra lá. Obrigado, Fá. Ô, gente, eu sou Graça. Hoje nós vamos falar um pouquinho do sentimento do perdão. Dá pra ouvir minha voz direitinho? Fala aí, dá um feedback aí, por favor. Se você quer viver a vida que Deus quer que você tenha, não há escolha. Você tem que perdoar. Porque quando você perdoa, você não está fazendo um favor à pessoa. Você está simplesmente se livrando de uma situação. Não deixe que o comportamento daquelas pessoas prejudique você. Não se permita que o comportamento de outras pessoas prejudique a sua vida. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nos dar, para nos oferecer, é muito maior. E quando eu me permito deixar com que o comportamento daquelas pessoas me ferem, eu não sou curada. Já vou estar convidando a Ju, que ela já chegou aqui, a lindona maravilhosa, poderosa, maravilhosa. Vamos também mandar o aviãozinho para mais pessoas, que nós somos décimas, né? Tem que mandar o aviãozinho para as pessoas que estão vendo a gente, aproveitando essa oportunidade. Oi, Ju! Ju! Que correria foi essa hoje, hein, Ju? Menina, o que é isso? Né? A gente estava tão plena, tão tranquila, estava tudo tão sob controle, e aí tudo mudou. Em Mas 30 tinha que ser minutos, assim. tudo mudou, mas estamos aqui, firmes. Amém. Obrigada, viu, Sara, pelo Primeiramente, eu convite. quero agradecer a você por ter aceitado, né, esse convite, né? Que Deus dê gratidão a você, porque Que você, eu você sei que é sabe uma que eu não correria sou de danada, live. né? Estar conosco hoje a doutora Juliana Pinheiro, Life Coach, poderosa, mulher dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus está conosco hoje, uma mulher do reino também, que tem muito a nos ensinar. Eu conheci ela no curso, aprendi a amar, respeitar, e, e é isso aí, Ju. Se apresente, meu amor, fique à vontade. Eu sei que hoje você está muito corrida, hoje foi um trânsito terrível. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Cleide. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosa. Fique à vontade, viu, povo? Muito obrigada a vocês por estar aqui conosco hoje, em plena quarta-feira, 19 horas. Isso não é para qualquer um, não, viu? Isso é para quem tem resiliência, quem tem as menininhas dos olhos de Deus, de fato. Isso é para as mulheres do reino mesmo. Muito obrigada, viu, cada um de vocês, tá? Isso. Ai, gente, peraí, deixa eu ver. Pronto. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Eu estou te ouvindo bem. Joia. Gente, por favor, manda um feedback aí para Isso. sua linda. Eu já vi Com a aqui que gente. entrou.
Eu já vi aqui que entrou uma galerinha que eu amo demais, Rosário, Cirilo, a pastora Márcia, enfim, todo mundo. Beijo no coração, cheiro, né? Eu sou Juliana, sou filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, sou muito grata, né, pelo destino que Deus traçou, a maneira como Ele idealizou, e me trouxe até aqui a Bahia. Sou cearense de nascimento, mas amo essa terra, amo as pessoas que o Senhor me presenteou aqui nesse lugar, e Sara está dentre essas pessoas, né? E é incrível, sabe, Sara, que quando você me sinalizou essa questão né, dessa temática do perdão, foi imediata, assim, eu me lembrar de Sara, de Abraão. Que E lindo! aí, foi imediato, né? Porque é tão poderoso o perdão na vida de uma mulher, na vida de um homem. Talvez a gente não consiga compreender, né? Que poder é esse que o perdão libera? E que não se trata do outro, que se trata de nós, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando eu estava vindo para cá também, eu lembrei como Deus é maravilhoso e como a nossa vida, né, ela é dinâmica, e como a gente não estar no controle, né, do tempo, do próximo minuto, torna a vida muito boa de ser vivida assim, apesar de todas as dificuldades. Porque quando eu conheci Sara, gente, eu acredito que foi em dezembro de 2019, eu estava, né? Eu estava em frangalhos. Eu não consigo nem, assim, verbalizar para vocês quem eu era naquele momento. Eu estava dilacerada. Todas as áreas da minha vida, em dezembro de 2019, elas desmoronaram. E foi nessa realidade que eu conheci a Sara. E eu não sabia, se você me perguntar, eu não sabia nem como é que eu tinha chegado ali naquela sala de treinamento. Apesar, né, eu tenho a questão do título, Life Coach e tal, mas assim, eu não atuo, né, com isso, mas foi de uma extrema importância para a minha vida naquele momento. E hoje, assim, 2 anos depois, né, 2 anos e alguns meses depois, eu tô com a minha vida completamente restaurada, transformada. E eu posso, com autoridade, sabe, de causa própria, falar para vocês que há poder no perdão. E principalmente para nós mulheres. E a palavra jorra isso para a gente na vida de Sara, na vida de Esté, né? Na vida de Ruth, de Noemi, na vida de Maria, mãe de Jesus, na vida de Davi, na vida de José. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, Sarinha, o que é que você quer? Como é que você quer começar? Me fala. Eu já ia te fazer uma pergunta. Por que o perdão é tão importante, Ju? Porque o perdão, só o perdão, ele estanca a hemorragia da alma. Existem dores, existem feridas que elas não encontram uma solução e uma resposta na medicina, na terapia. Não existe psicologia, não existe terapia para as dores da alma. Não existe como você tratar um espírito abatido com um remédio. É como se você tentasse enfrentar determinadas dores que só o perdão ele é capaz de estancar essa hemorragia, né, de maneira definitiva e permanente.
É como se você tentasse tratar isso com um band-aid. Mas um band-aid, ele só esconde a feiura daquela ferida. Ou então você acha que ele pode estar te dando alguma proteção. Mas é momentâneo. Em algum momento, aquele band-aid, ele vai sair. Em algum momento, você vai perceber que essa ferida, essa dor, ela continua lá. E ela continua sangrando. Então, por isso que é tão importante. Que primeiro a gente se permita entender que existem dores. E essas dores, muito provavelmente, elas estão associadas a questões muito profundas, né? As dores da alma, que só o perdão é capaz de libertar essa pessoa doída. As dores da alma, elas são profundas, sabe por quê? Porque elas estão associadas à ofensa, à rejeição, a abuso de autoridade, não é? A quebra de protocolos de confiança, de honra. Né? Você tem uma doença física, a dor gerada de uma doença física é uma coisa, mas a dor gerada de uma decepção, né? De uma pessoa que você admira, que você ama, e essa pessoa te fere, essa pessoa te ofende, essa pessoa, ela te magoa, ela brinca com seus sentimentos, né? Você é roubado, você é enganado, ou então você é perseguido, ou você então começa a ser alvo, não é, de mentiras. Como você vai tratar essa dor? Nem o agente é um agente físico, não é? E o destinatário também é físico. Olha como é diferente a natureza da dor. Então, assim, a gente precisa entender que o perdão, ele vem para as dores da alma. E as dores da alma matam também, gente. As dores da alma, elas definham a pessoa. Elas são capazes de comprometer o espírito e o físico dessa pessoa. Por isso Verdade. que é tão importante perdoar. Perdoe. Não você... a partir da pessoa, mas a partir de você mesma. Perdoe para o seu próprio bem. É uma questão de amor próprio, em primeiro lugar. Isso mesmo, Ju. Ter medo, Ju, porque eu tava... O perdão, ele é libertador, né? Na verdade, o Demais. perdoar não é questão de dizer assim, eu vou esquecer. Não, porque a gente não esquece. É perdoar para quê? Para você ser curada. Para você liberar aquela situação, liberar aquele sofrimento. Porque quando você lembrar daquele sofrimento, daquela situação, você não vai lembrar com dor. Você vai lembrar da situação, mas não vai lembrar com dor. Por quê? Houve o verdadeiro perdão da alma. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de perdoar. Claro, eu entendo. Não é todo mundo que tem essa facilidade de perdoar. É dificílimo perdoar. É muito difícil perdoar, gente. Porque você sabe que quando a pessoa te machuca, ela esquece, mas você não esquece. Porque quem bate esquece, mas quem recebeu a pancada ali está sempre lembrando. Ju, tem uma situação minha que aconteceu comigo muito tempo atrás, que aconteceu comigo, a pessoa me ofendeu. Eu não conseguia nem olhar na cara da pessoa. Era tanto que quando eu encontrava aquela pessoa, eu tremia. Eu ficava com tanto ódio, com tanta raiva, que eu não conseguia ficar perto daquela pessoa. Mas ele não lembrava que ele tinha me ferido. Aí eu pedi perdão. Aí ele fez uma pergunta, mas por que você está me pedindo perdão? Eu falei assim, eu quero pedir perdão porque eu quero me permitir ser curada. Aquilo ali foi a mesma coisa de tirar com a mão. E aí a pessoa se tornou meu amigo. Eu não lembrava mais da situação que a pessoa tinha me feito. E foi uma situação muito libertadora.
Ô Ju, o que Deus diz sobre o perdão? Ai, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu acho assim, se a gente pode, né, trazer alguns temas como verdadeiras colunas de sustentação de princípios bíblicos, né? A gente pode falar de salvação, de arrependimento, de perdão. O perdão é uma dessas colunas, tá? A gente verifica a importância, é por isso que eu tô falando, né? A gente precisa entender que o perdão, gente, é uma arma na mão daquele que confia e crê que Deus, ele é capaz de restaurar todas as coisas. Se ele criou, se ele conhece cada fio de cabelo, ele conhece toda a nossa estrutura, será que esse mesmo Deus, ele não é capaz de colar cada pedacinho despedaçado da gente? Independente da situação que você passou, de humilhação, de decepção, de rejeição, de violências, de qualquer tipo de violência que você tenha sido submetida, não se trata, inclusive, de você pensar que o perdão ele é condicional, não existe condições. A gente precisa entender que o perdão é algo tão poderoso e tão divino que já faz parte da nossa própria estrutura. O perdão, ele está dentro do nosso DNA. Eu acho que se a gente tirasse uma xerox, certamente poderia ter, assim, né? Se a gente conseguisse tirar uma xerox dos cromossomos da alma, sei lá, eu acho que o perdão seria um daqueles, né? Quando a gente vai estudar biologia, tem lá que eu não me lembro mais, que faz 1910 que eu estudei. Então, assim, o perdão estaria ali, fazendo parte da nossa estrutura almática, né? Que é responsável, que é a nossa central de emoções, decisões e vontades. Então, Deus, quando ele pensa no homem, a gente automaticamente tem que pensar em quanto o Senhor nos perdoa. E se alguém aqui nessa live, né, verdadeiramente se intitula, né, como filha querida, amada, queridinha de Jesus, como diz a pastora Thalita, lá da Paraíba, enfim. A gente precisa entender que quanto mais amado, mais perdoado. É a palavra que nos diz isso. A quem mais perdoou, mais amou. E a gente precisa compreender que Deus, contínua e permanente e diariamente, ele reforça a aliança de perdão conosco. Verdade, então, nós Ju. não temos o direito de não perdoar o outro. A gente precisa entender que não há nada tão terrível que não possa ser colocado ali aos pés de Cristo para que ele resolva Elias por nós. Que o perdão é libertador. Só quem viveu sabe o que enfrentou, né, Elias? Verdade. E quando olhamos para a palavra de Deus, relembramos que nós somos ser único, constituído de 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. E se o espírito do Senhor está em nós, a nossa alma se alegra. Não é isso, Ju? E o nosso corpo se sente sadio. Aí, como o Senhor fala também na Bíblia, Pai nosso que está no céu. O Pai nosso está dizendo ali, perdoai. A gente está pedindo perdão. Me perdoa, Senhor. Sim, me perdoa. E perdoai aqueles que nos têm ofendido. Não deixei cair dessa tentação, mas livrai do mal. Quando a pessoa, de fato, orar o Pai Nosso e entender o significado do perdão, de se perdoar, para depois perdoar o próximo, porque é o corpo, a alma e o espírito. Quando eu perdoo, eu sou liberta.
Isso é maravilhoso. Então, assim, a gente tem vários trechos na palavra, né? A gente vai encontrar em Mateus, a gente vai encontrar em Lucas. Aqui o propósito da nossa live não é enfrentar texto a texto, mas eu particularmente eu gosto muito do que tem em Colossenses Tá muito bom. 3, que fala assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor te perdoou, você também perdoe o seu irmão. Por isso que o perdão, gente, ele é um botão de ativação de poder, de amor próprio, de domínio próprio. É como se o homem, né, que está numa situação em que, numa condição de ofendido, tá? E ele precisa liberar esse perdão, quando o homem, ele assume, né, essa responsabilidade em liberar o perdão, independentemente, tá, da justiça própria, confiando que Deus é com ele e que vai resolver e que vai restaurar, inclusive, essas dores, né, que talvez o outro tenha causado nele mesmo. Esse homem, quando ele perdoa, ele automaticamente ele ativa esse poder de autogoverno. Ele literalmente, ele governa sobre a dor. Ele governa sobre a tempestade emocional da vida dele. Ele governa, não é, sobre esses pensamentos de vingança, de justiça própria, de autocomiseração, de autopiedade, de vitimismo. Então, a pessoa que é rápida em perdoar, ela é rápida em se recompor. Ela é rápida em se restaurar, em se permitir ser restaurada por Deus. E poder viver, de fato, aquilo que Deus espera que seja manifestado através da vida dessa pessoa. É aí que eu lembrei de Sara, entende? Porque vamos pensar que o nosso público basicamente é mais feminino, mas eu estou vendo aqui muitos meninos entrando. Sim. Mas se a gente parar para pensar, cara, imagine Abraão por duas vezes Abraão negocia a esposa. Gente, é negociação. Imagine você se oferecida pelo seu próprio marido para que ele pudesse salvar a própria pele e ainda sair de lá cheio de animais, de cama, porque a riqueza de Abraão foi construída também a partir disso. Verdade. Mas Sara perdoou. Sara acreditou que era com Abraão que ela ia realmente viver a promessa que o anjo foi lá falar. Aí por isso que eu gosto também daquela passagem lá de Sara que fala, né, que ela aos 80 anos, ela chama a atenção do rei, né, do Egito, quando eles estão entrando no Egito, ela tinha 80 anos. E já tinha alfândega, né, naquela época. Aí para você ver, os encarregados da alfândega mandaram falar a Faraó que a mulher que estava entrando, né, a hebreia, a mulher do povo hebreu, a Judéia, ela, aos 80 anos, era linda como uma gazela, como uma jovem. Vocês acham que se Sara não tivesse verdadeiramente liberado perdão, ela estaria pronta, tantos anos depois, para viver a promessa que Deus tinha entregado através daquele anjo? Não. Será que o Senhor teria conservado a saúde, a beleza, a jovialidade de Sara se ela tivesse inundada nos ressentimentos, na autopiedade, na vitimização? A gente tem que começar a pensar nesse aspecto,
né? Porque Deus, ele é um perito em fazer com que, em nos ajudar, através do Espírito Santo, em fazer com que a gente converta o mal em bem. Assim como ele fez com José, né? Como o próprio José, ele fala, todo o mal que me sobreveio, o Senhor converteu em bem. Gente, isso é uma chave de ativação. Isso só foi possível porque José perdoou todas as vezes. Ele perdoou. E a cada vez que ele perdoa, se você analisar as escrituras, você vai perceber que um portal se abre. Não se trata nem mesmo aquilo que o Senhor entrega para a vida daquele que perdoa é tão maior e tão mais poderoso do que qualquer justiça própria. Qualquer coisa do tipo que a gente pense, ele merece passar por isso e por isso e por isso. Mas aquele que perdoa ativa esse novo tempo. É como se o Senhor tivesse o tempo todo convertendo o mal em bem, e a medida dessa entrega é definida justamente por essa pessoa que perdoou, né? É como assim, não é fácil. A Bíblia é o tempo todo, gente, chamando a gente para a gente ativar esse poder que já está em nós. E o perdão, ele não tem nada a ver com sentimento. Porque ele não merece. Porque eu não estou sentindo. Cara, se você for por essa linha, você vai continuar preso dentro dessa teia de emoções. Mas se você compreender que o perdão faz parte do seu DNA e que você, ao ativá-lo, automaticamente você passa a governar sobre tudo aquilo que vem para o teu mal, para te destruir. E quando você governa, automaticamente você é ativado para uma nova posição, você vive essa nova realidade. É o perdão com a gente. Isso é muito poderoso. O perdão isso é muito poderoso. O perdão não tem nada a ver. O perdão não tem nada a ver com justiça própria, o perdão não tem nada a ver com vingança, com restituição, com reparação. O perdão, ele tem a ver com você confiar que Deus continua curando corações feridos e que logo mais, lá na frente, fará sentido. Logo mais você vai entender porque os seus irmãos te perseguiram. Logo mais você vai entender que do buraco ao palácio vai dar a impressão de que só um minuto. Logo mais você vai entender que você sei, né? Como eu posso dizer, como Jessé fez com Davi. Logo mais Davi vai entender por que ele era excluído do seio familiar dele. Porque ele precisava ser fortalecido e ele precisava tomar decisões sozinho para quando ele estivesse governando o povo. Ele teria que tomar decisões sozinho. Então, o perdão, ele tem a ver com isso. O perdão, ele abre esse portal do logo mais. Fará sentido. Tudo o que de bom e o de ruim aconteceu na sua vida. Até mesmo essas pessoas que machucam, que maltratam, que ferem a gente. Até mesmo essas pessoas, elas devem ser honradas. Porque possivelmente o melhor que nós temos escondido não são ativados pelas boas pessoas da nossa vida. Não são. A nossa capacidade de se refazer. Sabe a promessa da ressurreição? Você é ativado na prática exatamente quando você se sente morto. Verdade.
Quem Hoje mata mesmo, a gente são as pessoas que nos ofendem, que nos são uma pessoa maltratam. que nos machuca, que nos ofende. Hoje mesmo eu estava assistindo Isso. um vídeo da Joyce Maia, onde ela falou que por muito tempo ela foi abusada pelo seu pai, né? Você conhece ela, né? E a mãe dela tinha Sim. problema mental, né? E por muito Uhum. tempo ela foi abusada até os 15 anos de idade pelo pai. Então a mente dela ficou praticamente bloqueada, em todo sentido falando, né? E ali, quando ela Uhum. casou-se de novo com outro homem que também abusou dela, que também fez muitas situações com ela. Mas ela Terrível. entrou no quarto e se permitiu ser perdoada. Primeiro, ela se perdoou, porque ela disse que era um sentimento que machucava muito ela. E tudo que as Uhum. outras pessoas faziam, ela achava que era com ela. Então, assim, ela viveu em um mundo de culpa, de sentimento, porque a mágoa gera sentimento de rejeição, de Sim, culpa, de muitas sim. dores. Aí, o que ela fez? Ela assumiu a alta responsabilidade, não se escondeu e foi direto ao assunto. Eu vou me Uhum. permitir me perdoar. Uhum. Aí Isso a aí. pessoa vai dizer, mas por que eu vou me perdoar se eu não estou nem me ferindo? Tá, sim, se ferindo, sim, com palavras. As pessoas que te magoaram, você guardou tudo aquilo ali. Aí a pele envelheceu, você não teve alegria mais. Aí Uhum. Pedro fala assim, mas Jesus, se aquela pessoa me machuca 7 vezes na mesma situação, me trai, me bate na cara, a mesma coisa, ele está ali sempre fazendo a mesma coisa comigo. Eu tenho que perdoar aquela pessoa quantas vezes? Eu vou dizer, eu vou Ótimo. perdoar 7 vezes. Aí o Senhor fala assim para ele, não, Pedro, você 70 precisa vezes. perdoar ele até 70 vezes 7. É fácil? Isso Não é aí. fácil. Mas primeiro, para você perdoar ele 70 vezes 7, você precisou perdoar você. Uhum. E aí eu Isso. falo, Ju, quando se perdoa, se esquece? Não, não se esquece. Não se esquece. O único ser capaz de lançar no Vale do Esquecimento é Deus. Ele de fato esqueceu todos os nossos pecados. Por isso que nós somos perdoados, definitivamente pela cruz. Mas a nossa condição humana é o que a gente já falou. Não se trata, o perdão não se trata de esquecimento, né? Eu acho engraçado que o Cláudio Duarte, ele fala, né? Perdão não é amnésia, né? Ele fala uma coisa assim, ela é muito engraçada. E realmente, o perdão, você não vai esquecer, mas você vai governar sobre os sentimentos que essa memória Vai te causar. gera em você. Essas emoções, porque nós temos que entender que nós somos um todo orgânico, né? Espírito, alma e corpo. Isso. Então, e a central realmente é o coração, é do coração que provém a fonte da vida. E a alma, ela é nós somos seres almáticos, nós somos alma vivente. O sopro de vida foi na alma vivente, está lá em Gênesis. Então, isso quer dizer que a alma, ela é um centro, né? É um eixo extremamente relevante na nossa estrutura de vida, na nossa vivência. Então, assim, você não vai conseguir apagar, mas você vai conseguir governar sobre esta memória. Perdoar não é esquecer, perdoar não é deixar para trás, no sentido de abrir mão de reparação, entende? Perdoar não é isso. Quando a gente fala para uma mulher, perdoe, né? Perdoe aquele homem que te abusou. Isso não quer dizer que ela tem que abrir mão da, das reparações. Se tiverem reparações a ser feitas de ordem jurídica, patrimonial, elas têm que ser feitas. O que nós estamos dizendo é: perdoe para que a sua alma Seja permaneça livre desses sentimentos.
Porque se a gente permitir que essas sementes, né, de dor, de amargura, o perdão, ele estanca a hemorragia da alma. E uma alma que não para de sangrar, ela se torna amarga. E desse coração, ao invés de fluírem fontes de águas vivas, sairão fontes amargas. O processo todo é subvertido. Então, possivelmente, essa pessoa vai deixar de viver aquilo que ainda tem para ser vivido, porque ela não consegue liberar o perdão. O perdão, eu acho tão maravilhoso quando a gente consegue entrar nesse nível, né, de entender que perdoar é honrar a Deus, reconhecendo que muito mais Ele nos perdoou e ainda assim continua insistindo na gente. Perdoar, o que é que o perdão ele pode gerar, né? Perdoar não é esquecer, mas o perdão, ele significa, tá lá em Efésios, em permitir que o outro aproxime-se. É possível sim que em determinadas situações essa relação de perdão, essa estrutura de perdão restaure inclusive essas relações. E que você possa viver aquilo que de fato, né, haveria de surgir e acontecer através desse tipo de relacionamento. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos perdoou, ele perdoou todas as nossas iniquidades, transgressões. Nós continuamos por vezes, né, ainda cravando ali os cravos na cruz, mas o perdão já foi liberado antes mesmo da gente pecar. A gente precisa entender isso. Como o perdão é algo poderoso. O perdão é anterior, inclusive, ao pecado e ao arrependimento. Ele Nossa, me perdoou. Quanta experiência, hein? Nós estamos aprendendo aqui hoje, hein, gente? Ele me perdoou antes, há 2000 anos. Ele te perdoou há 2000 anos. O perdão é divino. Por isso que ele é libertador. E homens e mulheres que queiram verdadeiramente governar sobre as suas emoções para tomar decisões equilibradas, que está alinhado com a vontade de Deus, precisam aprender a ser rápidos em perdoar. Perdoe. Deixa ir o que é preciso ir. Não leve um fardo que não está dentro da sua caminhada. Ainda tem muita vida para ser vivida. E apesar de todo o cenário caótico, né, que a gente possa viver, nós temos uma mensagem de esperança que se renova a cada manhã. Amém? Amém. Perdoa, meu povo. Perdoa. Se tá com alguma coisa incubada, vai lá e resolve logo isso. Desentulha aí. Desentulha o processo para você ficar mais feliz, alegre, ficar jovem igual Sara da Bíblia. E a Sara aqui também, né? Atual. Ai. Desde que eu peguei esse código. Desde que eu peguei esse código, eu falei, o quê? Ah, minha filha, eu vou perdoar em 10 segundos. Não, eu aprendi, minha irmã. Eu aprendi esse código aí. Rapaz, eu vou agora escorregar agora e acabou. Graças a Deus, esse sentimento, o perdão, eu consigo liberar facilmente. Então, assim, amém. Quem tem esse dom, de fato, que eu sei que isso é um dom de Deus. O dom de perdoar é muito fácil. Quando vocês têm esse dom, quando vocês se dispõem a assumir e praticar e viver sem culpa,
É desafiador, mas vale muito a pena. Quando aquele perdão mesmo é de verdade, você não tem aquela coisinha no coração mais quando você vê aquela pessoa. Aquela pessoa não faz nem sentido. É você viver ela lá e você tá, tudo bem, mas se encontrar, vai ver, olá, tudo bem? Mas sem mágoa, sem culpa. Ô, Ju, você tem só 5 minutinhos aqui para dar as considerações finais. Eu quero agradecer ao povo que está aqui com a gente. Eu quero agradecer também a você por ter aceitado esse convite. E eu acredito, sim, que teve muitas pessoas que saíram aqui hoje cientes do que é o perdão. Muito obrigada a todo mundo que está aí, aquelas pessoas que ainda vão, né, em algum momento ser alcançadas aqui por esse momento que a gente tratou desse tema tão importante, né? Quanto mais você perdoa, mais forte você se torna, sobretudo aquilo que pode te desestabilizar. Perdoar é governar. Perdoar é exercer o controle sobre a tua central de emoções. Perdoar é você dizer para a ofensa, para a violência, para a dor, para a ferida, que você não tem autoridade sobre mim. E as coisas, elas se tornam, né, mais fáceis. O perdão, ele é um grande tratado de paz que a gente faz conosco e com Deus. E a gente precisa ter essa consciência, né, de que assim como o nosso Pai Celeste nos perdoou, nós também temos que perdoar os nossos irmãos. Porque se nós não perdoarmos os homens, né, as ofensas que eles nos fazem, tampouco Deus também vai nos perdoar. Então não adianta de nada você estar orando, jejuando, fazendo campanha, fazendo sopão, nada disso, nada disso vai neutralizar a falta de perdão sobre a sua vida. Então, que todos vocês, né, tomem essa decisão hoje. O perdão é uma ordenança. Perdoai. Não tem outro jeito. Não estou sentindo, não quero, acho injusto. Perdoe. Não medite sobre as questões que te impedem de perdoar. Medite na certeza de que quanto mais você perdoa, mais amado você é e mais poderoso você se torna sobre as suas emoções e os seus sentimentos. E naturalmente, a tua mente terá pensamentos adequados. E as tuas vontades, elas vão estar alinhadas com a vontade de Deus. Amém? Que todo mundo tenha uma noite maravilhosa. Que todo mundo tenha uma noite maravilhosa. E faça uma ligação para pelo menos uma pessoa. E se você também não conseguir perdoar, não aprendeu ainda, procura um profissional. Procure um profissional, aprenda também com seus erros, tá? Não se esqueça, arruma a sua bagunça aí e se joga. Beijo, Ju! Beijo, beijo. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, gente. Beijo.